Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Boa noite. Amém. Agora sim, pensei que eu não estava escutando bem. Tá certo. Amém. O motivo de alegria estar com os amados aqui essa noite. Vamos estar entrando no nosso templo aqui de adoração ao Senhor, sentando, nos colocando nos nossos lugares. Nosso culto já está começando agora nesse momento, né? Nosso culto de louvor e adoração ao nosso Senhor. E é um momento da gente ficar agora em espírito de oração, né? Agradecendo a Deus pelo dia maravilhoso que Ele nos proporcionou hoje, né? Um dia ensolarado, um dia bonito, e mesmo que fosse chuvoso, aquele dia nublado, mesmo assim seria maravilhoso, porque estamos na presença do nosso Deus, e é isso que importa. Então que possamos contemplar a beleza do Senhor nessa noite, de uma maneira reverenciosa, de uma maneira ordeira, como sempre fazemos nos domingos, louvando e agradecendo ao Senhor. Esse é o último domingo do mês de agosto, é o domingo que estamos encerrando o mês da Juventude Batista, um mês que foi um pouco diferente aqui na nossa igreja, com os jovens tendo uma participação maior aqui nos trabalhos do culto no domingo à noite. Eu já falei isso desde o primeiro domingo de agosto, que os nossos jovens aqui na nossa igreja têm uma característica diferente, que eles já atuam louvando, em outras funções aqui, já contribuem significativamente, graças a Deus, com a obra missionária, a obra do culto aqui na nossa igreja. Mas esse mês a gente exige um pouquinho mais deles. Que possamos estar orando pelas suas vidas, que possamos estar buscando ao Senhor, através da sua santidade, pela vida desses jovens, porque são as gerações vindouras. A gente sabe que o tempo passa, as gerações vão e a igreja do Senhor continua, e que o Senhor possa estar fortalecendo a vida de cada um nessa noite. Amém? Vamos orar então, Senhor? Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por esse momento que estamos aqui, por esse culto que está iniciando, Senhor Deus. Te pedimos a sua sabedoria, a sua capacitação, e que possamos, Deus, como todo domingo, ouvir a sua voz em nossos corações. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Boa noite, irmãos. Para encerrar esse mês tão importante que foi para a juventude, nada melhor do que o jovem mais bonito da IBJC. Tô brincando. Não sou eu, não. Infelizmente, não pudemos ter o privilégio de ser prestigiado com a presença do pastor Dilian aqui, né? Mas já citei ele, então... Agora, para a leitura inicial dessa noite, eu gostaria que nós abríssemos nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 11. Iremos ler do versículo 17 ao 19. Os irmãos que puderem se colocar de pé, por favor. Podemos ler tudo juntos? Pela fé, Abraão, quando provado, ofereceu Isaque para ser sacrificado. Sim, aquele que havia recebido as promessas e salvo ofereceu seu único filho, sobre o qual se havia falado: em Isaque será contada a sua descendência. Ele considerou que Deus era poderoso até para o ressuscitar dos mortos, e assim também simbolicamente. Amém. Pode se sentar. Enquanto eu estava lendo esse texto de manhã com meu pai, eu comentei com ele algo muito engraçado, porque quando nós conversamos sobre versículos da Bíblia, eu sempre tento trazer algo mais concreto que a palavra fala, enquanto meu pai ele traz mais um referencial com o contexto do que realmente está acontecendo no texto, para poder trazer fontes e dar mais profundidade. Quando eu li esse versículo, primeiro eu comentei: pai, realmente, Abraão, ele provou o quanta fé ele tinha em Deus. Por quê? Porque ele, como ele tinha certa idade com a sua mulher, e um anjo veio e prometeu para ele que ele iria ter uma grande descendência, como no próprio texto diz, conforme as estrelas que tem no céu, assim vai ser a descendência dele. Ele estava disposto a sacrificar esse filho que tinha sido prometido a ele. Quantas vezes nós estamos presos a situações em que claramente Deus está mostrando: esse não é o caminho que eu quero para você, não é isso que eu estou querendo para a sua vida, mas a gente ainda se apega porque não temos fé o suficiente para poder entregar nossa direção para Deus. E é tão irônico porque o meu pai mesmo, ele trouxe referências não só com relação a Abraão, mas também ele falou um pouco sobre Davi, sobre até Jonas. E é incrível que realmente, pela fé, não tem como a gente se sentir perdido, porque Deus, ele dá o nosso direcionamento. Agora eu gostaria de orar. Querido Deus, meu Pai, Senhor, muito obrigado por essa palavra, Pai. Muito obrigado por mais uma oportunidade de estar aqui à frente, trazendo ela aqui aos irmãos, Pai. Eu peço para que o Senhor abençoe esse culto hoje, e eu peço para que o Senhor, da mesma forma que nos trouxe aqui, com uma mentalidade que a gente consiga sair daqui sabendo, Pai, do que o Senhor deseja passar para nós. É o que eu te oro e agradeço. Na missão de Jesus, amém. Querida igreja, o nosso projetor já nos serviu bem. Depois de 2 concertos, chegou a hora de aposentá-lo. Estamos nos mobilizando para comprar um novo projetor, que custa R$ 3.700. Você pode participar com uma oferta especial. Envie sua contribuição via Pix da igreja, CNPJ, com a identificação Projetor. Desde já, agradecemos por sua generosidade. Estamos tendo aula de violão com a professora Raquel Siqueira, com foco na parte técnica quanto na prática para louvor a Deus. Acontece toda quinta-feira às 7h para iniciantes e às 8h para avançados. Para maiores informações, entre em contato. Nosso brechó missionário está aberto. Procure Roselena ou Areli.
e venha conferir as novidades. Nos dias 27 e 28 de setembro, teremos nossa viagem missionária para o Ariri, em parceria com a MEAP, Missão Evangélica de Assistência aos Pescadores, uma organização que atua levando o evangelho e apoio às comunidades ribeirinhas e de pescadores em regiões de difícil acesso. Será um tempo de serviço, comunhão e proclamação do evangelho. Ore por esse momento e participe conosco desse mover missionário. Quem tiver interesse em participar, procurar a irmã Roselena. No dia 20 de setembro, sábado, às 7h30 da noite, teremos um bate-papo com casais, com o tema Uma Chama que Não Se Apaga. Será um tempo de comunhão, aprendizado e fortalecimento dos relacionamentos à luz da Palavra de Deus. Venha participar conosco e traga também outros casais para viver esse momento abençoado. Esperamos por você. A ópera foi o caos. Nesse meio tempo, no meio do ano, eu perdi um cliente onde ele pagava R$25 mil lá no nosso escritório. Foi um tombo financeiro gigante. E foi assim, da noite para o dia. Não deu explicação. Foi da noite para o dia. E continua a batalha. Quando chegou em 20 de dezembro, eu tinha 2 funcionários no setor fiscal que não tinham muita experiência, mas que, ruim ou mal, a gente por trás estava segurando a onda. Para quem não conhece, no escritório de contabilidade, nós tínhamos empresas de regime de lucro real, presumido e simples nacional. As de lucro real, para quem não sabe, são empresas de médio porte, num regime onde a multa, por atraso de uma entrega de uma declaração que é chamada FD, é sobre o faturamento da empresa. Eu tenho cliente que fatura 4 milhões por mês. Vocês imaginam se eu deixasse de entregar uma declaração? No dia 20 de dezembro, os 2 pediram as contas. O setor ficou vazio. E aí, pela primeira vez na história do meu escritório, eu tinha posto no meu coração emendar o Natal com o Ano Novo, coisa que eu nunca tinha feito. E aí, bateu aquele desespero, né? E agora? Como é que vai ser o fechamento de dezembro em janeiro? Sem ninguém na cadeira, e você não acha um profissional tão fácil. Mesmo assim, eu fechei as portas do escritório e falei, eu vou fechar. E naquele dia eu orei a Deus e falei, Senhor, se for para o Senhor tirar tudo das minhas mãos, que o Senhor faça, mas eu só te peço uma coisa, me deixa honrar todos os compromissos que eu tenho, de pagar funcionário e arrumar alguém para fazer o fechamento para que o meu cliente não seja prejudicado. É só isso que eu peço para o Senhor. O que o Senhor decidir, eu vou acatar. E fui para a casa do sogro do meu filho, o pastor Michel, e lá nós oramos, lá nós conversamos, e ali ele falou, aprenda a saber que Deus é o Deus do milagre. Você tem que aprender a confiar, porque a gente diz que confia, mas não confia. E eu não tinha como não confiar, eu só tinha 2 coisas, retroceder ou avançar. Retroceder, no meu coração não estava com muita vontade não, mas Deus sempre mandou o povo dele avançar, tanto no Velho Testamento como no Novo. E ali nós oramos uma noite, passei o Natal lá, vim embora, passei o Ano Novo aqui, não fui no escritório, como era de meu costume, na hora do desespero você acha que você pode fazer alguma coisa, eu não fui. Dia 2 voltei a trabalhar, 2 ou 3 me chamaram, Rosi, e agora? O que a gente faz? Eu falei, não sei, só sei que Deus vai fazer um milagre. É a única coisa que eu tenho para dizer para vocês. Eu não tenho o que fazer. Já liguei para o RH, contratado, para ver se acha alguém, mas eu não tenho o que fazer, o que eu vou fazer? Quando foi dia 3 de janeiro, o telefone toca às 9 horas da manhã. Era a dona da empresa que dá suporte para o meu sistema. Ela falou assim para mim, Rose, o Alexandre tem uma pessoa, uma analista fiscal, para te indicar lá de São Paulo. Você aceita? Eu falei, lógico. Fazer o quê? Conversei com ela, ela mais doida do que eu, não trabalhava com o meu sistema, ela falou, eu faço o fechamento fiscal para a senhora. Eu só chorei depois, né? Chorei. Quando foi dia 4, o telefone toca de novo, é a mesma pessoa, falou, eu tenho uma moça para indicar para você. É a Suzy, ela tem 50 anos, está tudo certo? Eu falei, para mim está mais do que certo. Foi lá, ela não tinha aquela experiência toda, mas ela fazia a parte fiscal, a parte de ISS, que também, todos os clientes precisam dessa área do ISS para fechar. E assim foi. Dia 20 de janeiro. Dia 10 de janeiro, eu já tinha entregado todo o ISS.
No dia 20 de janeiro, nós tínhamos entregue todas as declarações de ICMS. No dia 25, nós tínhamos entregue todas as declarações de FD e no final do mês, imposto de renda. Quando a gente pensa que ao fim nunca vai ser, gente. E até hoje eu falo para Deus, se for da vontade do Senhor que eu continue, eu vou continuar. Deus vai mudando, vai moldando, mas o Senhor é fiel. Por que eu li esse texto? Porque às vezes a gente cria o conceito de porque a gente é crente, a gente não erra, a gente não pode errar, mas você foi chamado. E se você se arrepender e estiver na vontade do Senhor, Deus vai restaurar e vai cumprir na sua vida aquilo que Ele chamou você para fazer. Então, irmãos, eu tenho nesses 3 últimos anos, muita experiência no sentido com Deus, que quando eu pensei que tudo ia desandar, Deus veio no meu socorro. Ainda tem várias histórias para contar, mas essa para mim foi impactante, porque eu não tinha o que fazer, porque eu não sou daquela área, eu não saberia fazer o fechamento. Eu sempre fui dona, mas eu sempre tive encarregado nos setores. E naquele dia, Deus falou grandemente no meu coração, você vai andar em águas mais profundas. E águas profundas, irmãos, exige que a gente aprenda a nadar, a respirar embaixo da água, mas principalmente confiar nas providências de Deus. E é largar a mão. Quando a gente fala descansar, é largar a mão mesmo. Eu não tinha o que fazer, fechei a porta do escritório e fui passar o Natal lá, passei o Ano Novo, emendei, sem saber o que Deus ia fazer. Quando o telefone, eu falo para os irmãos, quando o telefone tocou, e ela falou para mim que tinha alguém, minha perna tremia, que eu não sabia, não ficava nem em pé, porque eu não pensava em nada, eu não pensava na solução que ia acontecer. Eu pensava no milagre que Deus estava fazendo na minha vida. E muitos que achavam que a gente ia tombar, porque sempre vai ter alguém achando que você vai tombar. Não, estamos em pé, não pelo nosso mérito, mas pela graça do nosso Deus. Eu virei sistema. A minha encarregada de 11 anos pediu as contas para virar sistema. Ela foi embora e me largou sem uma empresa virada. E eu não tinha quem fizesse. Irmã Edna vai e me indica uma pessoa crente ainda para ajudar, porque ela tem sido ela tem me dado muito. Eu estou mais em débito com ela do que ela comigo, porque ela tem sido firme. E essa mulher, faltam só 6 lojas de quase 100 que a gente tem para virar. Então, irmãos, a nossa vida está guardada em Deus. Descansa. Por que eu quis contar? Porque eu vi que a mensagem do pastor vai ter alguma coisa sobre isso. Descansa e fica firme no propósito do Senhor. Porque nós estamos aqui para adorar o nome dEle e glorificar Ele com a nossa vida e com o nosso serviço. Amém? Nós vamos orar. Amém. E eu sei que tem muitos irmãos, quem sabe na próxima vigília, a gente enche mais o tempo. Tinha bastante gente, glória a Deus. Mas a gente enche mais pessoas para poder dar testemunhos também. Porque isso é muito importante, isso edifica a vida da gente. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o Teu nome. E nós queremos engrandecê-lo porque o Senhor é grande, poderoso, amoroso, maravilhoso. E o Senhor nos incluiu no Teu plano de salvar as nações. Muito obrigada, Senhor. Quem sou eu? Quem somos nós? Que o Senhor olhou com misericórdia, com amor, mandou Seu Filho para nos salvar e nos fazer participante do Teu grande reino. Que essa nossa viagem missionária seja uma viagem de testemunho, de levar o Evangelho, de acalento, de consolo para aquelas pessoas, ó Pai. Nos ajuda a nos amarmos uns aos outros, mas amar o Senhor acima de todas as coisas. Ser filhos obedientes, amorosos, que aprendam a caminhar contigo, sabendo que o Senhor tem as nossas vidas nas tuas mãos. Louvado seja o Senhor para todo sempre. Fala conosco agora através da tua palavra, Senhor, por meio do teu servo pastor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora o momento mais alegre da noite é o momento onde nós conhecemos as pessoas que estão visitando a igreja essa noite.
Eu gostaria de saber se tem alguém aqui desse lado. Acho que não. Tem alguém aqui? Todo mundo de casa? Que bom, então. Então eu vou aproveitar para poder chamar as crianças para poder virem para o culto delas. Oremos então. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, muito obrigado mais uma vez por estar aqui na sua presença, Pai. Gostaria de agora interceder, Pai, pela vida das crianças que estão aqui presentes. Peço para que o Senhor abençoe a vida delas, Pai, e também abençoe a vida da irmã Nil, que irá dirigir um culto especial para elas, Pai. Eu peço para que o Senhor abençoe tudo que ela vai transmitir para essas crianças e que elas consigam absorver tudo que ela pretende passar, Pai. Claro, sendo usado por Ti. É o que eu te peço. Em nome de Santo Jesus, amém. Amém, Senhor. Ventos, mares se erguem contra mim, mas insisto na minha fé e recorro a Ti. Caminhando vou continuar de fé em fé. Eu vou andar. Tempestades, ventos, mares se erguem contra mim, mas insisto na minha fé e recorro a Ti. Caminhando vou continuar de fé em fé. Eu vou andar. Novo dia vai raiar, eu sei, e tudo novo se fará outra vez. Creio sim, creio sim. A tempestade vai passar, eu sei, e tudo novo se fará outra vez. Creio sim, oh, creio sim.
em fé eu vou andar. Um novo dia vai raiar, eu sei, e tudo novo se fará outra vez. Creio sim, creio sim. A tempestade vai passar, eu sei, e tudo novo se fará outra vez. Creio sim, oh, creio sim. Tão certo como o choro dura uma noite, vem ao amanhecer. Sei que estás comigo aqui nesse instante. Não preciso mais temer. Um novo dia vai raiar, eu sei, e tudo novo se fará outra vez. Creio sim, creio sim. A tempestade vai passar, eu sei, e tudo novo se fará outra vez. Creio sim, creio A graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos. Depois de um longo e tenebroso inverno, estou eu aqui de volta. Eu louvo a Deus por essa ação dos jovens. Eu glorifico a Deus por isso. E gostaríamos que mais pudessem estar ativamente atuando, né? Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41, foi o texto que deram para que eu pudesse estar compartilhando, e o tema, fé na tempestade. Tarde naquele dia, Jesus lhes disse: passemos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o seguiam. Levantou-se então um grande vendaval e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundando. Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram e lhe perguntaram: mestre, não te importa que pereçamos? E levantando-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e fez-se grande calmaria. Então lhes perguntou: por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor, muito obrigado por mais esta oportunidade de podermos estar te cultuando, te apresentando esse serviço de adoração. Te glorificamos, ó Deus, pelas mensagens que ouvimos cantadas, pelas orações alçadas. E agora, Pai, eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor esteja usando
a tua palavra e a ministração através do teu Espírito a cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Fé na tempestade foi o texto, ou melhor, o tema que me deram para estar compartilhando nesse último domingo do mês da mocidade. Então, durante o mês da juventude aí, tivemos vários pregadores desenvolvendo vários temas. No primeiro domingo, o pastor Robson esteve falando ali em Salmo 73 sobre vale a pena ser crente, né? No segundo domingo, então, o irmão Ronaldo, em 1 Pedro 2, dos versículos 9 a 10, ele falou sobre a identidade que ninguém vê, como que as pessoas te veem, né? No terceiro domingo, o irmão Cláudio Trotti, ele pregou em João 10, 27, sobre o tema como ouvir a voz de Deus. No domingo passado, então, o pastor Lucas Rojas, ele pregou em Tiago 1, 22 a 25, sobre crente na segunda-feira, e foi muito bom, porque nós ouvimos essa semana, né, pessoas falando sobre ações que fizeram, mostrando que não são crentes domingueiros, mas que se colocaram à disposição de Deus para fazer algo durante a semana. Então, nesse último domingo, coube a mim estar falando sobre fé na tempestade. Quando nós pensamos em fé, cara, eu acho que a menor palavrinha, né, que é direcionada à vida espiritual, né, as características de um cristão, mas apesar de ser tão pequenina, ela exprime, né, ela tem um conceito tremendamente grandioso, porque é ela que decide não somente o meu caminhar, o meu andar no dia a dia, como dirige toda a minha história e, inclusive, a minha pós-história, né? O meu futuro. Quando nós olhamos para Hebreus capítulo 11, que é conhecido como o grande capítulo da fé, onde estão ali apresentados os heróis da fé, o autor aos Hebreus, ele já começa falando, definindo o que é fé. E ele começa o versículo 1 dizendo: o que é fé? Fé é a certeza de coisas que se esperam. Então, fé é eu ter certeza de uma coisa que eu tenho certeza que vai acontecer. Não que será que vai acontecer ou não? Meu neto, ele fez uma entrevista numa empresa, né? E amanhã ele vai ter a resposta, será que eu vou ser aprovado ou não, será? Mas a fé não é essa, a fé da Bíblia, a fé salvadora, ela exprime uma certeza de que aquilo que eu estou depositando a minha fé vai acontecer, independente se as circunstâncias estão favoráveis ou desfavoráveis, como a irmã Roselena compartilhou aqui. Deus falou, Deus cumpre, Deus mostra o amor e o cuidado que Ele tem comigo, com você. Então, fé é eu acreditar, eu crer de todo o meu coração, é confiar na palavra de Deus, que aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir, como tem cumprido desde o início da criação. E não somente é a certeza de coisas que esperam, mas a convicção de fatos que eu não estou vendo, que eu não vi. Por que eu estou aqui? Por que você está aqui? Pela fé. Fé no quê? Na palavra de Deus. Mas o que da palavra?
E um dia Jesus Cristo subiu no Calvário e foi pregado naquela cruz, derramou o seu sangue para perdoar o meu pecado, que ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele levantou, ressuscitou para que eu pudesse ter vida eterna. Você viu isso? Eu também não vi. É a convicção de fatos que não se veem. Eu não vi, mas eu tenho plena convicção de que isso aconteceu. Eu tenho plena convicção do que Jesus transformou a minha vida. Eu estava compartilhando alguma coisa da minha vida na classe hoje, né? E eu não sei se eu estaria vivo hoje se não fosse Cristo. Então, fé é... E quando nós chegamos no versículo 6 do capítulo 11 de Hebreus, ele diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, fé é definida desta maneira. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, do versículo 17, ele vai dizer que essa fé salvadora, ela vem pelo ouvir a palavra de Cristo. O que ele está dizendo é que ninguém, nem eu, nem você, ninguém nasce com essa fé salvadora. Ela é dom de Deus, como ele desenvolve de uma maneira mais profunda, mais clara, em Efésios 2, 8, 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, isso o quê? A fé não vem de vós, é um dom, é um presente de Deus para que ninguém se glorie. Não, eu estou aqui na igreja porque eu tenho mais fé do que o Ronaldo, que eu tenho mais fé do que o pastor Robson. Não, a mesma fé que me salvou é a fé que te salvou, e se você ainda não está salvo, é a fé que pode te salvar. Jesus, em sua caminhada, ele encontrou pessoas em que ele ressaltou a fé. Um dia Jesus, está lá em Marcos 5,34, Jesus estava caminhando, uma multidão em volta dele, aquela coisa toda, e uma mulher, ela tinha uma hemorragia. Jesus estava inclusive indo para a casa de Jairo, porque a filha dele estava doente, mas no meio do caminho aquela multidão espremendo Jesus, tudo, e de repente Jesus para e diz: quem me tocou? Os discípulos: Senhor, está todo mundo esbarrando essa multidão. E Jesus disse: não, de mim saiu poder. Aquela mulher sofria de hemorragia. Há 12 anos ela tinha gasto tudo, ela não tinha mais nada com os médicos, tudo, mas ela ouviu de Jesus e ela disse: se eu apenas tocar no seu manto, eu vou ficar curada. E quando ela toca em Jesus, Jesus para tudo e diz: alguém me tocou. Mas como, Senhor? De mim saiu poder. E ele vira para aquela mulher e a mulher diz: fui eu, Senhor. E Jesus disse: a tua fé te salvou. Não somente a tua fé te curou da hemorragia, mas a tua fé te salvou. Teve uma outra experiência interessante de um centurião. Centurião, aquele homem comandante de 100 soldados romanos, e ele tinha um servo que estava paralisado. Aquele servo estava sofrendo muito, e ele vai até Jesus e fala com Jesus, e Jesus disse: tá bom, eu vou lá na sua casa. E ele diz: não precisa, eu não sou digno que entre na minha casa,
mas diga uma só palavra e ele vai ficar curado. E aí ele diz para Jesus: olha, eu tenho homens à minha responsabilidade. E eu falo, faça isso, ele faz, faça isso, eu faço. E Jesus virou para ele e virou para os seus discípulos e disse: nem em Israel eu vi fé como essa. Teve uma outra experiência, né? Poderíamos citar N experiências onde Jesus ressaltou a fé. Aquela mulher sírio-fenícia que tinha uma filha endemoniada, e ela chega, Jesus está ali com seus discípulos, e ela começa a suplicar a Jesus que liberte a sua filha, e nós conhecemos aquele diálogo, e Jesus disse não, e no fim ela diz: Senhor, mas os cachorrinhos, eles se alimentam das migalhas. E Jesus então virou para aquela mulher e diz: mulher, grande é a tua fé, pode ir, que a tua filha está liberta. Quando você olha para esse quadro, a mulher de hemorragia, o centurião com o seu servo doente, quando você olha para a mulher com a filha endemoniada, qual é o quadro que se apresenta? Em que situações essas pessoas estavam? De tudo bem na sua vida? Não. Haviam recebido uma herança, estavam com uma casa nova, um emprego novo? Não. Todas elas estavam enfrentando tempestades. E é interessante quando nós olhamos o capítulo 38 de Jó, até o capítulo 37 nós vemos aquela luta de Jó com a situação, aquele debate com os amigos, mas quando chega no capítulo 38, Deus resolve responder. E Deus responde Jó no meio de um redemoinho, de uma tempestade, daqui no meio daquela situação, o Senhor responde para Jó. O que a palavra me ensina é que nos momentos de tempestade que eu mostro, que eu evidencio realmente a minha fé. Todas as vezes que a Bíblia ressalta, quando nós olhamos os heróis da fé, quando foi lido o primeiro texto aqui, Abraão recebe como promessa de Deus um filho, e que através desse filho ele diz: não é Ismael, porque Abraão quis dar um jeitinho, e Deus falou: não é Ismael, você vai ter um filho com Sara. E esse filho é o filho da promessa, como foi lido, ele vai ser, você vai ser pai de uma constelação. E agora Deus diz: sacrifica teu filho, o filho da promessa. Que loucura, que loucura. E então, Abraão vai. E o texto sagrado diz que ele foi, quando nós olhamos Romanos, no capítulo 4 de Romanos, que ele diz que ele creu contra a esperança. Porque qual é a esperança de eu ter a continuidade da promessa se eu vou sacrificar o filho da promessa? Mas aí nós lemos lá em Hebreus, no texto que foi lido no início, ele cria que Deus, mesmo que ele sacrificasse, Deus o ressuscitaria. Por isso ele foi chamado e é conhecido até hoje como o pai da fé. Quando nós olhamos os versículos 35 a 37, vou ler mais uma vez, o texto diz: tarde naquele dia, Jesus lhes disse: passemos para o outro lado.
E deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o seguiam. Levantou-se então um grande vendaval, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundando. É interessante, o capítulo 4, dos versículos 1 em diante, diz que Jesus ele começou a ensinar à beira-mar. A multidão começou a fluir, sufocar. Jesus pegou um barco e entrou um pouco na água, e dali do mar ele começou a ensinar. E ele ensinou através de parábolas, a parábola do semeador, depois a parábola da candeia, depois a parábola da semente, depois a parábola do grão de mostarda. E agora então, depois desse tempo de ensino, já está tarde, e Jesus disse: vamos passar para o outro lado. Então, o que o texto está dizendo, eu queria pontuar duas coisas. A primeira é que os discípulos estavam com Jesus no barco. Eles não estavam longe de Jesus. Eles não estavam afastados, desviados. Eles não tinham apostatado da fé. Não tinham rejeitado a crença. Pelo contrário, eles estavam seguindo aquilo que Jesus havia determinado. Versículo 35, Jesus disse: passemos para o outro lado. Eles estavam no barco, Jesus estava ensinando do barco, falou: agora vamos para o outro lado. Eles estavam obedecendo o que Jesus estava dizendo. Isso quer dizer que, mesmo quando eu estou em obediência à palavra de Deus, tempestades vêm sobre a minha vida, tempestades vêm sobre a sua vida. O fato de eu estar em comunhão com o Senhor, de estar obedecendo ao Senhor, estar me colocando à disposição do Senhor, não quer dizer que eu não vou ter tempestade, pelo contrário. Muitas vezes as tempestades aumentam, como foi o testemunho da irmã Roselena. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele vai falar sobre isso, e eu vou comentar um pouco mais para frente. Mas como que vêm essas tempestades? As tempestades podem vir em forma de perseguição. Quantas pessoas estão sendo perseguidas? Quantas pessoas estão sendo mortas por causa da sua obediência, amor ao Senhor Jesus Cristo? Em muitos lugares aí, muitos países, muitas nações, nós temos visto coisas terríveis que não... É terrível até comentarmos, mas quanta perseguição em vários lugares, em serviço, em tantos lugares. Muitas pessoas estão passando por esse tipo de perseguição. Outros, outra forma de tempestade pode vir por forma de tribulações, sofrimento, angústias, aflições. Tempestade pode vir sobre a minha vida como forma de provação. Tiago, escrevendo, ele diz no capítulo 1, versículo 2 e 3, meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação perfeita para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Então, tempestade pode vir na minha vida, e vem na minha vida como forma de Deus provar aquilo que realmente eu estou dizendo que estou pronto a fazer ou cumprir. Há propósitos de Deus em formas especiais
para alicerçar a minha fé. E quando Jesus convidou aqueles discípulos para estarem atravessando, ele sabia que a tempestade viria. Os discípulos estavam com Jesus no barco, mas como eles viam Jesus ali no barco. E o segundo ponto que eu queria que nós estivéssemos pensando, se o primeiro ponto é os discípulos estavam com Jesus no barco, o segundo ponto que eu queria pensar era Jesus estava com os discípulos no barco. Uma coisa é eu estar com Jesus no barco e outra coisa é Jesus está comigo no barco. O meu pastor dizia, pastor Ximenes, ele dizia que existem 3 tipos de pessoas, né? Uma pessoa é aquela que está passando na estrada com o carro e vê Jesus na beira da estrada e acena para Jesus e deixa Jesus e continua dirigindo a sua vida como bem entende. A segunda é aquela que vê Jesus na beira do caminho, para o carro, abre a porta e diz: Senhor Jesus, entra aí, vamos comigo até o fim da minha caminhada. E tem uma terceira pessoa que vê Jesus na beira da estrada, para o carro, sai do volante e diz: Senhor, pega o volante e dirige a minha vida, e se senta no lado do carona. Jesus estava com os discípulos no barco, diz o versículo 38, Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram e lhe perguntaram: Mestre, não te importa que pereçamos? Alguém disse, eu não sei quem foi, mas alguém disse que uma coisa é você ter o Espírito Santo, e outra coisa é o Espírito Santo te ter. Então, quando nós olhamos Efésios 1, 13 e 14, nós lemos Paulo dizer: depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor, é a garantia da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, a partir do momento que a Bíblia diz que eu ouvi a palavra da verdade, eu criei no evangelho, eu fui selado com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o penhor, é a garantia de que eu pertenço ao Senhor. Agora, no mesmo livro, no capítulo 5, versículo 18, ele diz o quê? Não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando o Senhor e sempre dando graças por tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma coisa é eu saber que no dia que eu entreguei a minha vida a Jesus, eu fui selado com o Espírito Santo. E outra coisa é eu permitir que o Espírito Santo esteja enchendo a minha vida, dirigindo a minha vida. É confiar, não é acreditar, é confiar. É muito interessante isso. Quando eu estava no seminário, eu ouvi o pastor Ivênio dos Santos contando essa ilustração que eu quero compartilhar com vocês. No século XIX, houve a história, você pode abrir na internet, no Google, como você quiser, Charles Blondin, que foi um equilibrista, o maior equilibrista na época, francês, né? E um grande feito dele foi atravessar
numa corda as cataratas de Niagara Falls. E no dia que ele anunciou o que faria, então centenas, milhares de pessoas, cinegrafistas, fotógrafos, todos ali para filmar o grande feito de Blondin. Segundo o que eu não li, mas segundo ele atravessou, como de fato aconteceu, ele levou uma cadeira e sentou no meio. E aí, todos que estavam ali não tinham nenhuma dúvida de que ele ia e voltava naquela corda. Mas aí ele disse, eu dou a metade do que eu estou ganhando para alguém subir nas minhas costas e eu atravessar para o outro lado. Não tinha ninguém que duvidasse que ele era capaz, que acreditasse que ele era capaz de atravessar. Agora, subir nas costas dele, para ele atravessar, significava entregar a sua vida nas mãos dele. E eu vejo ali a grande diferença entre você acreditar e confiar e ter fé. O que eu vejo aqui, como eu falei, no culto de quarta-feira, no dia 20, na resposta de Jesus a Jairo, quando Jesus foi com ele pediu para Jesus, porque a filha estava doente, Jesus foi com ele. Eu disse naquela reflexão que muitos dentro de nossas igrejas não cumprem o seu ministério, não fazem aquilo para o qual foi chamado, porque não creem que Jesus está com eles. Ou fazem de qualquer forma como se não se importassem se o Senhor caminha com eles ou não. Jesus estava no barco e mesmo assim seus discípulos tiveram medo e falta de fé. Pensando inclusive que Jesus não se importava com a vida deles. O que é que eles falaram para Jesus? Senhor, não te importa que nós vamos morrer? O medo realmente é um sentimento que tanto pode me guardar, me preservar de várias coisas, inclusive de perigos, como me desestruturar, impedir que eu possa realizar os propósitos de Deus, ou mesmo levar a não confiar que o Senhor é o meu pastor, que o Senhor é quem me chamou, que o Senhor me ama, que o Senhor cuida de mim, que o Senhor me sustenta, que o Senhor me livra de todo o mal, e que com Ele no barco nada me faltará. Há 2 semanas atrás, eu estava conversando com a minha neta, a Juliana, a filha do pastor Dilean. Ela passou numa entrevista, e hoje ela é bibliotecária, ela é da PACA, né, que é uma escola cristã pan-americana. Hoje ela é bibliotecária naquela escola, e ali naquela escola ninguém pode falar português, é só o inglês. Então, e eu estava conversando com ela, e eu falei, e aí, Jubes, como é que está? Ela falou, ai, vovô, no começo foi muito complicado, mas essa semana já foi melhor. E eu falei, e a semana que vem vai ser melhor ainda. Eu creio que tudo que é novo, principalmente para o jovem, né, o novo
primeiro emprego, as dúvidas com a profissão, tudo é novo, tudo é temeroso. Mas quando você confia no Senhor, cada dia vai se tornando natural você ter a sua vida dirigida por Ele. Os medos começam a se afastar, porque você sabe como é muito complicado, você chegar em ponto, como eu já cheguei, nós já chegamos, a irmã Roselena compartilhou aqui, quando você chega num ponto em que você diz, eu não tenho mais nada para fazer, só esperar a bomba cair, e de repente, um milagre, porque Deus é especialista em fazer milagres na nossa vida, mas Ele só faz os milagres quando nós cremos que Ele é o Deus de milagres. E Ele não faz milagre quando eu estou num bom emprego, Ele não faz milagre quando, nos cultos de oração. Hoje mesmo eu vi no Unidos em Oração, a Rosiane postou um pedido de oração. Por que foi pedido oração? Graças a Deus nós nos reunimos como na sexta-feira, na quarta-feira, e ali colhemos os pedidos, e os pedidos são de quê? Tempestades. Graças a Deus temos os momentos de gratidão. Mas quantas pessoas, hoje a Rosiane postou de uma vizinha, e eu louvo a Deus por isso, porque realmente ela vê alguma coisa diferente, ou pelo menos ela sabe que na igreja, a igreja vai estar orando, mas ela pedido de oração por quê? Tempestade. Quantas, nesses anos de pastorado, quantas vigílias, quanto tempo de oração por vidas que pediram, famílias que pediram, e nunca ouvimos uma palavra de gratidão. É só pedido pela tempestade. Quando a tempestade passou. Como se nada tivesse acontecido. Eu creio que o novo, a tempestade na minha vida, na sua vida, vai gerar esse frio na barriga, vai criar um momento de angústia, e nós vemos isso, é natural. Lê os Salmos, quantas vezes Davi, Senhor, muito obrigado, o Senhor me livra das minhas aflições, da minha angústia, o Senhor, eu clamei ao Senhor e Ele me libertou. Momentos de angústia, de tempestade virão na minha vida, virão na sua vida, mas quando eu creio que Cristo está no barco, não existe tempestade. Por que Jesus permitiu a tempestade na vida dos seus discípulos? Por que Ele permite que venha tempestade na minha vida? Por que Ele permitiu essa tempestade na vida da Roselena? Para que todo aquele que passa por tempestade e crê, tenha uma nova visão de quem Ele é. Quando acabou a tempestade, o que eles falaram? Quem é esse? Jó, ele disse, eu te conhecia só de ouvir. Se você olha o capítulo 1, você vê que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava continuamente do mal, era um homem de Deus.
Mas quando ele terminou a tempestade, no capítulo 42, ele vai dizer: eu te conhecia só de ouvir, mas hoje os meus olhos te veem. É outra visão. Versículos 39 a 41, e levantando-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e fez-se grande calmaria. Então lhes perguntou: por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Se a vida tem trazido para ti desafios, alguma crise emocional, sentimental, familiar, financeira, espiritual, creia que se você entregou tua vida a Jesus, Ele está no barco. E como Ele disse aos discípulos, como Ele disse a Jairo: não temas, crê somente. O profeta Naum, no capítulo 1, versículo 3, diz que o Senhor tem um caminho no meio do vendaval e da tempestade. O Senhor tem um caminho. Quando Ele me leva para a tempestade, Ele não me leva para me jogar para a destruição. Ele me leva para aquela tempestade porque Ele tem um caminho ali naquele lugar. Ele está abrindo um outro caminho. O que Ele está dizendo é que Deus tem propósitos, um plano para a minha vida, para a sua vida, por passar pela tempestade. Quando as circunstâncias parecem caóticas, desfavoráveis, eu não vejo mais o fim do túnel, o Senhor tem um caminho ali. Que em meio à tempestade, o meu coração, o teu coração possa estar confiado no Senhor, porque Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor da tua vida, Ele é o Senhor das tempestades. E a semelhança dos discípulos, eu e você, você possa estar tendo uma nova visão do Senhor, aquele que até o vento e o mar lhe obedecem. Pai querido, muito obrigado por mais esta oportunidade de abrirmos tua palavra e te glorificar. E Pai, eu sei que essa palavra é a verdade, mas permita que ela seja verdade na minha vida, que ela possa ser verdade na vida de cada servo teu, de cada vida que hoje está passando por tempestade. Abençoa, Pai, cada vida, cada família, e que essa semana, todos aqueles que estão, porventura, passando por tempestade, possam estar vendo milagres daquele que até o vento e o mar lhe obedecem. É a minha oração grato, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.
Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios desta geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade e medo, saio agora. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Dissipa as trevas, vem incendiar. Boa semana. Deus abençoe grandemente. Glória a Jesus. Boa semana. Deus abençoe grandemente. Glória a Jesus. Boa semana.